Eu vou te mostrar uma coisa que eu nunca mostrei pra outra pessoa. Juro, nunca na minha vida. Olá, quarto ano! Mais uma semana se iniciando, né? E eu quero aí estudar com vocês. Hoje é disciplina de português. Então, lápis e borracha na mão. Unidade 6, aprofundando os fatos. Nós vamos começar lá na página 24, mas antes, eu sei que eu sempre envio para vocês no planejamento uma oração, um versículo. Eu quero fazer uma oração com vocês hoje, pedindo que Deus abençoe a nossa semana e a cada família. Vamos lá? Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse início de semana, pela vida de cada aluno, de cada familiar. Te pedir que o seu Espírito Santo esteja na vida de cada um, nos livrando de todo perigo, de todo mal. Sede conosco, Senhor. Obrigada porque o Senhor até aqui nos ajudou e tem estado conosco em todo o tempo. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, né? Agora estamos prontos para iniciar bem a semana. Então, vem comigo. Meus amores, quando vocês abrem a apostila de vocês na unidade 6, o que aparece? Essas imagens. Então, que elementos estão presentes aqui nessas imagens? Que profissão você acha que a pessoa que está digitando ali ou que utiliza o microfone, ela exerce? Que tipo de trabalho que é? Sim, nós vamos dar um pouquinho mais de ênfase sobre a notícia que nós já trabalhamos, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre reportagem, tá? Só para retomar. Notícia é um texto curto que informa o leitor sobre um fato atual. Então, dentro da notícia, a gente vai estudar um pouquinho sobre reportagem. Vamos lá. Então, para estudar reportagem, nada melhor do que uma reportagem, né? Que se chama Má Notícia para o Meio Ambiente. Então, assim como a notícia, a reportagem ela vai nos falar sobre os fatos reais. Tudo que acontece no nosso dia a dia. No entanto, né, esse relato é resultado de pesquisas, seleções e interpretações de dados. Não é simplesmente jogar lá, né, aquilo que foi pesquisado. Tem que fazer a seleção, tem que tomar mais informações, tá? E interpretar, analisar, examinar tudo aquilo que foi pesquisado para daí então virar uma reportagem. Então, a reportagem que você vai ler a seguir chama a atenção para a necessidade de se encontrar uma solução para um problema ambiental. Se chama Mar de Plástico. Quando eu digo assim, mar de plástico, o que vem na sua mente? Um mar cheio de plástico, igual da foto. Ah, mas supondo que não tinha foto. Mas é isso, né? Essa frase já nos diz tudo que essa reportagem quer nos trazer. Então, vamos ver. A notícia de que a grande mancha de lixo do Pacífico já ocupa uma área 16 vezes maior do que se estimava aumenta a urgência de uma solução para o problema dos resíduos plásticos, os principais poluidores dos mares. Então, acompanhe aí na sua página 24. Olha a imagem, que é do acúmulo de lixo plástico flutuando na costa norte de Honduras, tá? De Caroline Power. E ela diz que esse problema é global. Então, perceba a quantidade de lixo que tem sobre esse mar. É inacreditável, né? Outra foto incrível. É uma foca capturada em rede de pesca. Então, provavelmente, essa rede foi descartada em local inadequado e está prejudicando a natureza, né? Ela foi... Essa rede, né, é um dos principais itens dos resíduos plásticos no atol do Curi, na região do Havaí. Página 25. Então, esse volume se espalha por todos os mares do planeta, com destaque para a chamada Grande Mancha de Lixo do Pacífico, que é localizada entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí. Essa ilha de entulhos está crescendo mais rapidamente do que se previa. Uma pesquisa recente, publicada na revista científica Scientific Reports, constatou que ela tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados. Gente do céu! Em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Amazonas, que mede 1.559.159 quilômetros. E quase 2,5 vezes o território da França,
que tem 643.800 quilômetros. O estudo também concluiu que a Mancha ocupa hoje uma área 16 vezes maiores do que se estimava. Então, vocês têm noção da proporção desse lixo? De acordo com o oceanógrafo Laurent Lebron, da Fundação Holandesa The Ocean Cleanup, que desenvolve tecnologias para extrair a poluição plástica dos oceanos, e realizou a pesquisa, a situação está pior a cada dia. Encontramos uma quantidade impressionante e precisamos de medidas urgentes para acabar com o plástico que ocupa a grande mancha de lixo do Pacífico, declarou durante a divulgação da pesquisa. Então, segundo ele, cerca de 20% dos resíduos podem ter chegado à região após o terremoto e tsunami de 2011 no Japão. Queridos, vocês sabem que o plástico ele demora bastante para se decompor. Por isso que ele percorreu por todo esse longo trajeto e não se decompôs. Então, o que acontece? Quanto mais lixo a gente joga, né? Ele vai se acumulando, porque ele não vai se decompor na natureza. Então, é muito sério. Se continuar, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai ter só lixo sobre o mar. Olha essa imagem. Uma montanha de lixo plástico em uma ilha das Maldivas, no Oceano Índico. É verdade, tá? Página 26 agora. A pesquisa da Ocean Cleanup é considerada uma das maiores realizadas até hoje para avaliar a extensão da grande mancha de lixo no Pacífico. Para fazer o trabalho, os pesquisadores contaram com o apoio de 30 navios, várias aeronaves e imagens tridimensionais obtidas do alto e da superfície. Além disso, 1,2 milhão de amostras foram coletadas. Deste total, selecionaram-se 50 itens com a data de fabricação legível. Verificou-se que havia plástico de, atenção, 1977. E 7 itens da década de 1980, 17 da década de 1990, 24 da década de 2000 e 1 de 2010. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses fragmentos. Acompanha comigo. A análise também revelou que os pedaços pequenos, que medem menos de meio centímetro, compõem a maior parte do 1,8 trilhão de peças que flutuam na mancha. Então, o que acontece? Tem muitos resíduos muito pequenininhos. Embora respondam por apenas 8% da massa suspensa no mar, em todos os oceanos do planeta, estima-se que esse número chegue a 5,25 trilhões, com um peso total cerca de 290 mil toneladas. As redes de pescas descartadas são responsáveis por quase metade do peso de resíduos. Então, é muita rede de pesca, tá? E olha o que acontece com os animais. Essa foto é de um albatroz, né? Pate negro, com o estômago cheio de peças plásticas que ele ingeriu. Então, esse animal, ele não consegue, né, os animais, discernir se aquilo ali é um alimento ou não. O que acontece? Eles comem e acabam morrendo. Muito triste, né? Conectando com a geografia um pouquinho. Então, só para vocês saberem, no dia 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 8,9 na escala Richter, que é a que mede, atingiu a costa do Japão. Foi o maior terremoto do país e o 7º maior da história. Esse evento natural provocou um tsunami, causando mortes e destruição, tá? Só a nível de conhecimento. E a palavra magnitude significa força, grandeza e intensidade. Se você ficou curioso, acessa esse link que está aí na sua apostila e fique mais por dentro desse assunto. Queridos, a página 27, para vocês estenderem um pouquinho o conhecimento, eu vou deixar de tarefa para vocês. O que é para fazer na número 1? Releia a reportagem e assinale as alternativas corretas a respeito da grande mancha de lixo do Pacífico. Então, basta você ler novamente o texto que eu acabei de ver com vocês e, em seguida,
marcar apenas as alternativas corretas presentes nessa reportagem, beleza? Número 2 e 3 também. Número 2. Quais dos elementos do gênero notícia listados a seguir estão presentes no texto? Mar de plástico. Então, lembra de tudo aquilo que a gente estudou sobre notícia. Se for necessário, volta um pouquinho a sua apostila e marca as alternativas corretas. Número 3. Você se lembra que a gente estudou sobre o lídio, né? Que é o quê? Aquelas perguntinhas que precisam ser respondidas no primeiro parágrafo. Então, você vai voltar no texto, vai ler o primeiro parágrafo e vai preencher de acordo com essas perguntas. O que, quem, onde, quando, como e por quê. E responde todas essas alternativas da página 27, beleza? No dicionário, finalzinho da página. Leia as frases a seguir retiradas da reportagem. Então, vamos observar o que essas palavras em negrito têm em comum. A vida moderna é inimaginável sem os plásticos. A lista é infindável, mas também é incontestável que os plásticos são uma praga ambiental. Então, o que essas três palavras têm em comum? Elas são adjetivos. Elas caracterizam um substantivo. Os adjetivos destacados são derivados dos vocábulos imaginar, fim e contestar. Ou seja, inimaginável vem de imaginar, né? Infindável de fim e contestar de incontestável. Eles são o quê? O contrário, né? Então, a terminação veu atribuiu a esses vocábulos o sentido de algo possível. Assim, qual é o significado de imaginável, findável e contestável? Letra A. Então, imaginável, que se pode imaginar. Anota aí na sua apostila. Findável, que tem fim. E contestável, que se pode contestar. Então, qualquer coisa, pausa esse vídeo para ir respondendo essa letra A e B que eu já fui fazendo junto com vocês. Letra B. Ao acrescentar o elemento in, qual o sentido que se deu para essas palavras? Então, deu-se o sentido de negação, que não se pode ser imaginado, que não tem fim e que não pode ser contestado, certo? Então, essa inicial indica, então, uma negação dentro dessas palavras. Toma nota aí que é importante. Chegou a hora da gente tomar uma aguinha, alongar um pouquinho. Eu vou tomar a minha água aqui também. Descansa um pouquinho, faz um lanche e eu já volto com o restante do conteúdo. Até mais! Voltei! Dando continuidade, então, nos nossos estudos de português, nós vamos ver o que diferencia a reportagem de uma notícia. Então, ao mesmo tempo que informa o leitor, a reportagem fornece uma abordagem mais ampla e profunda sobre os fatos. Por isso que ela é diferente da notícia. Então, ela se aprofunda naquilo que ela quer transmitir. Então, o assunto de uma reportagem pode ser aprofundado por meio de textos informativos, de pesquisa sobre o assunto, de depoimentos de especialistas, declarações de pessoas envolvidas direta ou indiretamente, de quadros explicativos, fotos, mapas, etc. Tudo isso está na sua apostila, página 28, tá? Então, só para fechar, esses são os elementos que diferenciam uma reportagem da notícia. Ela é mais ampla, ela traz mais recursos sobre aquilo que quer ser mencionado, a reportagem. Beleza? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho os nossos estudos em ortografia. Você se lembra que nós estudamos as palavras paroxítonas? Sim, nós vimos até algumas regras, né? Então, nesse momento, nós vamos ver um pouquinho mais das palavras paroxítonas, mas em outras regras que nós não vimos ainda. Então, leia a manchete a seguir. Fórum discute estratégias para preservação ambiental. Então, antes do estudo, né, da ortografia em si, vamos ver o que significa a palavra fórum. Eu coloquei ali embaixo já para vocês
Anota aí na sua apostila. A palavra fórum quer dizer edifício em que está sediado o poder judiciário, tá? Onde funcionam, portanto, os tribunais. Anota aí. Então, separe as sílabas da palavra fórum e classifique quanto à posição da sílaba tônica. Depois, contorne a terminação dessa palavra a partir da vogal. Então, anota aí que eu trouxe para a gente fazer junto. Fórum. Essa é a separação. Por que ela é uma palavra paroxítona, quarto ano? Porque a sílaba tônica dela é a penúltima, fó, tá? E eu coloquei de preto ali a terminação dessa palavra, Você pode fazer um círculo também se desejar, certo? Então, a terminação é Flexione a palavra fórum para o plural. Depois responda. Ela continua acentuada? Contorne a terminação da palavra no plural a partir da vogal. Então, vamos lá. Fórum, no plural, fica fóruns, né? U-N-S no final. Ela continua uma palavra paroxítona, e ela continua acentuada no plural. Por que nós estamos vendo isso agora? Porque na outra unidade nós vimos algumas palavras paroxítonas que quando a gente transformava ela para o plural, do singular para o plural, ela perdia o acento. Nesse caso, então, considerando essas duas questões que eu dei de exemplo para vocês, podemos concluir que acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em e em uns. Ou seja, toda palavra paroxítona terminada com essas duas terminações vão ter acentuação. É uma regra, tá? Então, grifa aí na sua apostila para você não se esquecer mais. Então, ao estudar as primeiras regras de acentuação das palavras paroxítonas, você aprendeu que na maioria, né, das palavras paroxítonas da língua portuguesa não são acentuadas. Assim, é importante ter conhecimento dessas regras para acentuar corretamente as palavras quando for necessário. Ou seja, todas essas terminações você precisa saber para saber aonde colocar o acento corretamente, tá? Leia as palavras a seguir. Vamos fazer mais esse exemplo juntos. Lista, órfão, mares, imã, lixo, júri, gente, oceanos, marinha, vírus, grave, descoberta, grande, mancha, próton, íandon, detritos, bíceps e objetivo. Professora, aqui quem íandon? Já trouxe aqui para você, que eu sabia que vocês iam perguntar. É uma espécie de avestruz americano. Então, anota aí se você não sabe o significado dessa palavra. Copie do quadro apenas as palavras paroxítonas acentuadas. Pausa o vídeo e vai anotando tudo isso que eu vou passar para vocês, ó. Paroxítonas acentuadas. Órfão, imã, júri, vírus, próton, íandon e bíceps. Segunda, separe as sílabas das palavras que você copiou e contorne as terminações a partir da vogal. Então, vamos ver. São essas: órfão, imã, júri, vírus, próton, íandon e bíceps. Eu coloquei separado as terminações para ficar mais claro no slide para vocês, ó. Né, de órfão, de imã, i de júri, us de vírus, on de próton, de de íandon e ps de bíceps. O que é bíceps, tá? O que essas palavras têm em comum, professora? Então, agora complete a seguir essa regra. Então, o que essas palavras anteriormente têm em comum? Significa que acentuam-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em e uns, como nós já vimos, ps, a ou as, ão ou ãos, terminadas em i ou is, on ou ons e us. Então, essa é a regra.
todas as palavras paroxítonas que tiverem essas terminações vão ser acentuadas, certo? Grifa na sua apostila, coloca um coração em volta, coloca uns pisca-pisca para você não se esquecer mais. Entre as alternativas a seguir, há apenas uma que apresenta um grupo de palavras que são paroxítonas e recebem acento. Qual dessas alternativas é as palavras que têm acento em todas paroxítonas? Apenas uma correta. Qual é? A, B, C, D, E ou F? Pensa um pouquinho. Acertou quem respondeu a letra B. As palavras são bônus, sótão, táxi. Agora vamos acentuá-las. Bônus tem o acento no O, sótão no O e no A e táxi no A. Não esqueça de colocar os acentos, tá? Porque ali não estão todos os acentos na palavra escrita lá em cima na letra B. Só lá embaixo que a gente colocou, beleza? Mais uma tarefinha, né? Tá muito fácil eu fazendo tudo com vocês. Então, o jogo rápido da página 30 também é tarefa, que você vai realizar após esse vídeo e não vai copiar da correção para você aprender, hein? Então, acentue se necessário. Perceba que é se necessário. Não vai colocando um monte de acento aí se não precisar. As palavras a seguir. E em seguida, passe para o plural. Então, perceba. Acentua, depois passa para o plural. Vê as regrinhas para ver se na hora que passar para o plural, não vai continuar com acento ou vai tirar, hein? Presta bastante atenção. Eu vou ler as palavras para vocês para ficar mais fácil na hora de vocês acentuarem. Letra A, elétron. Letra B, bênção. Letra C, irmã. Letra D, órfã. Letra E, apagão. Letra F, médium. Letra G, biquíni. Letra H, saci. Letra I, órgão. E letra J, álbum. Ok? Só um detalhe, algumas palavras a gente lê de uma maneira e nem sempre mesmo assim não tem acento. Só uma dica. Certo, meus amores? Vou tomar mais um golinho de água. Você pode tomar também, que a Pro fala e a boca da Pro vai ficando seca. Uma loucura. Podia pedir para alguém ler para mim agora, né? Já que não dá, eu vou ler para vocês. Página 31. Leia a seguir a parte da continuação da reportagem Mar de Plástico, depósito de detritos. Então, vamos ver esse textinho, a continuidade daquele que a gente já viu no início da aula. Descoberta na segunda metade da década de 1980, a grande mancha de lixo do Pacífico está na área do Giro Pacífico Norte, um dos 5 maiores giros oceânicos do mundo, entre a costa ocidental dos Estados Unidos e o Havaí. A mancha acumula resíduos trazidos pelas correntes oceânicas, como vocês percebem na figura abaixo. Então, os detritos plásticos fragmentados, em sua maior parte, encontram-se nas águas calmas, nessas águas calmas, não são detectados em imagem de satélite. Então, só quem está pertinho lá no mar que consegue enxergar, tá bom? Aqui estão alguns significados, tá? Giros oceânicos. Grande sistema de correntes marítimas rotativas. Detritos. Restos de alguma substância. Signatária, que nós já vamos ver a seguir, que assina um documento. E IOUSP significa a sigla de Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo. O restante dessas palavras estão nessa continuação do texto, ó. Esboço de ação. Então, o que tem sido feito a respeito de todo esse lixo? A comunidade internacional também está se mexendo para tentar resolver o problema do lixo nos oceanos. Em 2011, foi criado o Compromisso de Honolulu para discutir a questão de resíduos nos mares em nível global. Um dos resultados concretos desse compromisso foi a assinatura da Declaração Global Conjunta da Indústria dos Plásticos, da qual a Plastivida é signatária, como eu disse, aqui assina o documento.
Para implementar no Brasil esse compromisso mundial, a associação, como uma das entidades representantes da cadeia produtiva de plásticos no país, que é a IOUSP, assinaram o convênio em 2012. Então, assim, eles estão dispostos, né, a melhorar aí a qualidade de lixo descartado, tá? Então, o assunto dessa reportagem foi aprofundado por meio de um mapa. O que tinha naquele mapa? Então, o mapa mostra a localização da grande mancha de lixo do Pacífico, a mancha do Pacífico Ocidental e algumas correntes marítimas. Isso não tem na sua apostila, portanto, anota. Anota, pausa, anota, continua. Página 32. Então, o último assunto dessa aula, para a gente encerrar o momento de gramática. Nós já vimos e já sabemos o que é adjetivo. O que é adjetivo, meus amores? Adjetivo é a característica do substantivo. Fácil, tá moleza? Agora a gente vai ver adjetivo pátrio. Vocês já tiveram um pouquinho desse conteúdo ano passado, nós vamos retomar e aperfeiçoar ele. Leia esse trecho da reportagem Mar de Plástico. Então vamos lá. A grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste estadunidense e o Havaí, tem cerca de 80 mil toneladas de plástico descartados e uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do estado amazonense e quase 2,5 vezes o território francês. O que essas 3 palavras destacadas têm em comum? Então, no trecho da reportagem foram destacadas 3 palavras. A qual classe gramatical elas pertencem? Indique a função delas. Então, elas são a classe gramatical do adjetivo, claro. Elas caracterizam o substantivo. Então, anota aí. Além disso, ela aponta, né? Esses termos também indicam um lugar estadunidense, amazonense, francês. Por que eles, por ter essa característica, como esses termos são chamados? Então, eles são chamados adjetivos pátrios. Por quê? Porque eles indicam a região, né, de onde foi realizado esse assunto ali acima. Ó, vou esclarecer melhor. Os adjetivos pátrios referem-se à localização daquele lugar. Estadunidense significa da onde? Dos Estados Unidos. Amazonense, do Amazonas. Francês, da França. Tá? Então, é nesse sentido. Por isso que se chamam adjetivos pátrios. Poderia ser paranaense, poderia ser brasileiro, ok? Então, se refere a algum lugar, adjetivo pátrio, beleza? Então, observe outros exemplos de adjetivos pátrios retirados no mapa que acompanha a reportagem que você leu. Mancha do Pacífico Ocidental. Então, perceba que ocidental também é pátrio. Corrente norte equatorial. Também indica um lugar, por isso que é adjetivo pátrio. Dentro disso, nós vamos perceber o que é locução adjetiva. Vamos ver. Então, vamos retomar aquele trecho da reportagem Mar de Plástico, que vimos anteriormente. Agora, substitua os adjetivos pátrios por expressões. Quando eu digo expressões, significa que vai ter mais do que uma palavra, porém, vai ter o mesmo sentido do texto. Vamos ver. A grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste, o que eu posso substituir de estadunidense? Eu posso substituir por dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que é do mesmo lugar? Estou. Mas mudou a região? Não. Mudou a frase? Também não. Então, esse termo dos Estados Unidos é uma locução adjetiva, porque eu estou indicando a mesma coisa, mas eu estou usando 2 palavras, eu estou usando uma expressão. Então, agora ficou fácil, ó. E o Havaí tem cerca de 80 mil toneladas de plástico descartados em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, que é um pouco maior que o estado amazonense. O que vocês podem colocar aqui no lugar de amazonense?
Pensa, pensa, pensa. Do Amazonas. Eu estou me referindo ao mesmo local. Eu não alterei o sentido da frase, mas eu usei o do. Tá percebendo? Acima eu usei dos. Então, esse termo ali indica uma locução adjetiva. E quase 2 vezes e meio o território francês. O que eu vou pôr no lugar? Claro, da França. Então, eu usei um termo, escrevi com o mesmo sentido na frase, não alterei nada, mas eu coloquei uma expressão. Certo? Então, toda vez, quarto ano, que eu utilizar uma expressão, vai se tornar uma locução adjetiva. Entenderam? Então, certamente você deve ter percebido que os adjetivos pátrios estadunidense, amazonense e francês têm o mesmo sentido de que dos Estados Unidos, do Amazonas e da França. Assim como os adjetivos pátrios, as expressões dos Estados Unidos, dos Amazonas e da França caracterizam o substantivo, ou seja, o local, o lugar, a origem ou a nacionalidade. Como essas expressões são formadas de mais de uma palavra, ela tem a letra ali, a palavra antes dela, de, da, do, significa que é uma locução adjetiva. Portanto, locução adjetiva é, grifa, grifa, grifa isso, é a expressão formada por 2 ou mais palavras que tem a função de caracterizar o substantivo a que se refere. Vamos dar outros exemplos? Então, perceba, ó. A locução adjetiva não indica apenas o lugar de origem, indica também outros termos. Professora, mas você acabou de dizer que ela indica o local de origem. Calma, só mais um pouquinho de conhecimento, ó. Olha essa frase. Essa ilha de entulhos está crescendo mais rapidamente do que se previa. Perceba que tem o de antes de entulhos? Não tem? Então, também trata-se de uma locução adjetiva. Ah, professora, agora eu entendi. Toda vez que tiver o de antes, ou do, ou da, vai ser uma locução adjetiva. Não. Como não, pro? Só quando tiver um adjetivo do lado. Porque pode ter uma outra palavra do lado. Olha, abaixo, ó. A pesquisa foi publicada em uma revista de ciências. Por que se trata de uma locução adjetiva? Porque eu poderia dizer de uma revista científica? Poderia, eu usava uma palavra só. Como eu usei de ciências, tem o de e o ciências. Está caracterizando quem? O substantivo revista. Então, como caracteriza a revista, é uma locução adjetiva. Agora, veja abaixo, a de baixo, ó. As redes de pesca descartadas são responsáveis por quase metade do peso dos resíduos. Então, de pesca também é uma locução adjetiva que está caracterizando quem? Redes. Então, sempre para ser uma locução adjetiva, tá? Precisa estar ao lado do substantivo. Nossa, professora, como você repete? Vou repetir de novo. Para ser uma locução adjetiva, tem que estar caracterizando o substantivo, certo? Então, a locução adjetiva é formada pelas palavras de, do, da, dos ou das e um substantivo. Não vai achar que em toda frase que tiver do, da, de, é locução. Não é. Vou dar um exemplo de quando não é. Meus amores, no material de apoio de vocês tem um jogo da memória muito legal sobre essas locuções adjetivas. Então vai fazer com que, brinca aí com a sua família, vai fazer com que você entenda melhor esse conteúdo que a gente acabou de estudar. Quando não é uma locução adjetiva, eu estou com muita dúvida. Então, olha esse desafio. Podemos afirmar que as 2 expressões destacadas a seguir funcionam como locução adjetiva. Explique a sua resposta. Então, precisamos de medidas urgentes para acabar com o plástico dos oceanos. Então, de medidas dos oceanos. Quando eu sei que é a locução adjetiva? Então, vamos ver. Apenas a expressão dos oceanos funciona como locução. Por quê? Porque ela está caracterizando o que, pessoal? O substantivo plástico.
Então, perceba, plástico está sendo caracterizado por oceanos. Quando que não é uma locução adjetiva? A expressão de medidas está ligada a um verbo. Precisamos, portanto, não é um substantivo. Então, você vai perceber, se não for um substantivo, não é uma locução adjetiva. Lembra, adjetivo caracteriza o substantivo. Então, se a palavra ao lado não for um substantivo, como é no caso de precisamos de medida, precisamos vem do precisar, portanto, é verbo. Então, não vai ser caracterizado como uma locução adjetiva. Deu para entender, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Realize as atividades para fixação do conteúdo. Para agora, faz as atividades e em seguida você realiza a correção. Combinado? Então, beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.